Olá, bom dia! Mais uma vez aqui com você, juntos, desejando um domingo abençoado. Um domingo alegre, feliz, um domingo assim muito intenso, cheio das bênçãos de Deus. E que essas bênçãos elas estejam em cada recanto da sua casa. Essas bênçãos elas estejam no seu trabalho, naquilo que você faz de segunda a sexta, de segunda a sábado ou de domingo a domingo. Tantas pessoas trabalham intensamente. Que essas bênçãos de Deus que a gente está aqui pedindo e acreditando, elas estejam na sua família, na sua vida. E eu quero começar o nosso programa de hoje falando para você que é pai, você que é mãe. Você já parou para abençoar o seu filho hoje? Ou quanto tempo faz que você não faz isso? Qual foi a última vez que você disse simplesmente, Deus te abençoe, meu filho? Eu gostava muito, e aqui já um preâmbulo aqui, e interrompendo, dizendo que eu estou aqui com uma pessoa muito querida no estúdio, já é cadeira cativa da nossa casa, do nosso Sintonia Bíblica, e antes de apresentá-lo para o programa como convidado de hoje, eu vou fazer menção ao que nós estávamos fazendo aqui antes de começar o programa, que é justamente Deus te abençoe, meu filho. Querido pastor José Maria, ou Zé Maria, Deus te abençoe. Amém, que o Senhor abençoe a nós todos. Muito bom. Você lembra do seu pai? A primeira vez foi pedir a bênção a você. Pronto, foi exatamente isso. Quando ele chegou perto de mim, ele disse, a sua bênção, meu filho. Eu disse, Zé, curiosamente, o tema do nosso programa hoje, eu vou iniciar falando sobre isso. Pois é. O pedir a bênção, isso já vem de muito tempo. Eu sempre pedi a bênção aos meus pais, não é? Hoje já não os tenho mais, mas continuo fazendo isso com relação à minha sogra, que é a minha segunda mãe. Eu sempre que a vejo, Dona Vilauba, eu sempre peço a bênção a ela. A Dona Vilauba é a mãe da Dona Irauba. Irauba, exatamente. Para você que está nos ouvindo, estranhando aí, eu quero acrescentar, o meu nome é Albigenor Militão, nós estamos aqui com o programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você, direto dos estúdios da Primeira Igreja Batista. Programa Sintonia Bíblica. A Bíblia bem mais perto de você. Apresentação: Albigenor Militão. Mas falando sobre bênção, você lembra de situações assim com teu pai mesmo, sobre isso? Muitas, porque ele, apesar de não exigir disso, mas ele inculcou em nós essa prática de pedir-lhe, tanto a ele quanto a minha mãe, a bênção. E ele fazia muitas vezes questão de abençoar. Minha mãe beijava a minha mão, eu beijava a mão dela, ela beijava a minha cabeça e dava o Deus te abençoe, meu filho. Era muito comum, e papai me ensinou uma coisa bem simples. Disse, olha, eu estando em algum lugar com outras pessoas, você ao chegar, lembre quem é o maior no meio do grupo. Interessante, né? Interessante. Então eu ia direto até a ele, tomava a bênção, pedia a bênção e dava um beijo nele. Então era comum eu beijar papai. Depois é que eu falava com as outras pessoas. Exatamente. E eu insistia em fazer isso, tentamos fazer isso em casa. Mas era muito interessante também. Eu disse há pouco que eu era um garoto muito levado, ou talvez eu seja um adulto ainda muito levado, e eu apanhava bastante. Verdade? Era, papai e mamãe. Papai não batia tanto, mas mamãe ela tinha que fazer como assinar o ponto que vai trabalho, né? Todo dia. Todo dia eu tinha que, no mínimo, receber um puxão de orelhas. Olha só, isso é constitucional, hein? É inconstitucional, né? Mas eu chegar no final do dia, depois de ter levado surra da minha mãe, ou ter cometido alguma traquinagem que eles não aprovaram, eu tinha que, antes de dormir, pedir a bênção ao papai. Com certeza. E aí eu ouvia dele assim, Deus te abençoe. Às vezes ele dizia, Deus te dê vergonha. Aí é que eu ficava envergonhado mesmo. Doía, né? Mas olha, essa expressão, eu agora falando aqui, voltando para você que está nos ouvindo agora. Experimente. Todos os dias que o seu filho sair de casa, que ele for para a escola, ou que ele for dormir, experimente essa expressão. Deus te abençoe, meu filho. Ele vai criar uma força extraordinária. Eu considero essa expressão uma das expressões de poder mais fortes que um pai ou uma mãe pode dizer para o seu filho. É verdade. Abençoar o filho é importantíssimo. Eu costumo, com meus amigos também, quando eu converso com eles, agora mesmo com Lourdinha, quando eu a encontrei, disse, Lourdinha, Deus te abençoe. Pessoa muito querida,
Sempre costumo fazer isso. Mas já que a gente começou a engatilhar o papo aqui, eu quero dizer que este é o programa Sintonia Bíblica. Lembrando mesmo, todos os domingos nós estamos aqui neste horário, das 10 até as 10h45, pertinho das 11 horas. E temos sempre um ilustre convidado conosco. Hoje estamos recebendo aqui o nosso querido pastor Zé Maria. E o Zé, ele é coordenador, junto com sua esposa, de um dos segmentos, de um dos ministérios ou grupos mais gostosos aqui da nossa igreja. Fala pra gente, Léo, vamos relembrar. Ministério Singles de singular, né? Uma relação singular que você tem com Deus. Ele assambarca aqui as pessoas solteiras, os adultos solteiros. Para você que não está entendendo, assambarca significa agrupa, né? Ele aglutina, agrupa adultos solteiros, agrupa pessoas descasadas, pessoas viúvas. Interessante, nós estamos recebendo também pessoas que estão vivendo solidão a dois. Pessoas solitárias mesmo, pessoas solitárias, não é? Que são casadas, mas não têm a companhia efetiva do seu respectivo cônjuge. Também, eu até conversando outro dia com o pastor Marcos, eu falei para ele que nós estamos transbordando já os limites da primeira igreja, porque temos recebido pessoas de outras denominações e até irmãos nossos católicos também. Que bom. É muito bom. O grupo se reúne semanalmente, como é que é? Ordinariamente às sextas-feiras e em casas diferentes, né? Tem vários irmãos que fazem questão de receber-nos nessa reunião às sextas-feiras a partir das 20 horas. Tem sido um momento de muita comunhão, de muito crescimento espiritual, de crescimento no conhecimento da palavra também. Então você que está nos ouvindo hoje, que talvez esteja enquadrado nesse perfil aí que o pastor Zé Maria colocou, solteiro, desquitado, separado, viúvo e tal, e quiser nos visitar, procura o grupo Singles. Chega aqui, procura quem é o pastor Zé Maria. E aí você vai conhecer essa peculiaridade aqui da nossa igreja, essa coisa gostosa que é o Ministério Singles. Isso, será muito bem recebido. Muito bem, mas o que é que você traz pra gente? Dá só uma palhinha no assunto que nós vamos conversar hoje aqui, pastor. Vamos falar hoje, rapaz, eu quero debulhar um pouco algum assunto que está lá em Marcos, capítulo 2, versos de 1 a 5, com relação àquele paralítico que foi levado por 4 rapazes até onde Jesus estava. Muita dificuldade, eles conseguiram chegar e introduzir esse rapaz na presença de Jesus. Então, para aí. Para você também que está nos ouvindo, qual é a sua motivação? Qual é a sua razão? Qual é o motivo que você abraça fortemente quando você fala com Deus acerca das suas necessidades? Eu vou até mais um pouquinho, Virginio. Qual é o seu motivo para estar na presença de Deus? O que é que leva você a estar na presença de Deus? Então esse vai ser o nosso assunto. E que barreiras você tem rompido para chegar lá? Tem que eliminar, tirar a barreira para poder chegar a Jesus. Isso. Chegar ao próprio Deus. Exatamente. Muito bem, então daqui a pouco a gente volta com o nosso querido pastor Zé Maria, o nosso querido Zé Maria para os íntimos, falando sobre motivação por Jesus. Você que está conosco na Logos FM 91.3, queremos fazer um apelo a você. Você que está todos os domingos com a gente ligado, que tal você ser um dos nossos multiplicadores? Esse programa tem alcançado muitas pessoas. Nós estamos há pouco mais de 6 anos e alguns meses, já beirando o 7º ano de existência, um programa onde nós trazemos aqui todos os domingos temas bíblicos, assuntos que são estudados ou nos pequenos grupos ou nas classes da escola bíblica. E é um programa onde a gente tem alcançado, como eu disse, pessoas de todas as idades, amigos, gente de outras igrejas, muita gente tem ouvido o programa. Então que tal você chegar para alguém assim, sem que nem mais, e diga simplesmente assim: olha, que tal você ligar na FM Logos 91.3 e ouvir o programa Sintonia Bíblica? Não pense em sugerir só por causa do apresentador, por causa dos convidados, mas por causa da palavra de Deus, da forma com que ela é propagada e falada aqui no nosso programa. Então você tem Sintonia Bíblica todos os domingos, das 10 horas da manhã até por volta das 15 para as 11. Além desse nosso encontro todos os domingos, você pode se comunicar conosco, sim. Temos um número de WhatsApp, anote aí, 9962-0075, 9962-0075. Pode ser mensagem de texto, mensagem de voz, você pode
agradecer, pode pedir, pode orar conosco, orar por nós. E a propósito de orar conosco, pedir oração, nós temos uma pessoa, o pastor Léo Cristóvão. Ele acompanha todas as mensagens que são encaminhadas através do WhatsApp aqui no estúdio, e ele automaticamente já vai interagindo e respondendo. E a grande novidade aqui do nosso programa Sintonia Bíblica, já está sabendo, Zé? Não, quero saber. É que nós estamos também no YouTube. Maravilha. O programa de hoje, quando a gente terminar aqui, ele já vai automaticamente ser editado e colocado no YouTube. Você precisa somente digitar, abre o seu YouTube e digita Programa Sintonia Bíblica, e lá você já vai encontrar vários programas que foram ao ar em domingos anteriores. E aí você vai ouvir o programa, não é vídeo, mas e você vai escutar os programas Sintonia Bíblica aqui. Ok? Queremos abraçar você agora, você que está cada domingo conosco. Muito obrigado pela sua audiência. Eu quero dar um abraço especial a um casal que ouve o programa Sintonia Bíblica, já é ouvinte assíduo e veio nos visitar aqui em nossa igreja, Zé. Olha que recebemos, coisa boa, rapaz. O casal veio aqui, é o Wagner e a Sandra. Esse casal maravilhoso veio aqui já há 2 domingos frequentando aqui a nossa igreja, e disse que veio porque tinha escutado Sintonia Bíblica. É o que nós dizemos a você. Venha nos visitar. A primeira igreja fica aqui na rua Silva Paulé 1111, bem pertinho da Avenida Santos Dumont. E agora, se você vier de ônibus, já tem ônibus parando na frente da igreja, olha. Pois é, esse desvio foi providencial. O desvio foi providencial. Então, daqui na rua Silva Paulé, a 1 quarteirão da Santos Dumont, nós já temos ônibus parando aqui. Você pode vir, será super bem acolhido ou acolhida. Mas então vamos lembrar que temos uma coisa que nós fazemos todos os domingos. A gente sempre compartilha um texto bíblico ou um versículo para você lembrar durante a semana. Quando é um versículo, a gente até sugere que você decore, grave. Mas o de hoje, o texto de hoje, ele não vai ser apenas um versículo. Eu gosto de pensar nele como sendo um verdadeiro tratado do bem-estar, da felicidade, da vida plena. Qual é, pastor Zé Maria? Agora o desafio a você. Qual é o texto bíblico que ele em si é um verdadeiro tratado para as relações interpessoais, para o bem-estar, para a relação com o irmão? Qual é esse texto bíblico? O próprio Deus falou que é muito bom e agradável que os irmãos vivam em união. Perfeito. Isso verdade, é Salmos 133. 133:1. 133:1, exatamente. Então, bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Vivam em comunhão, que possam estar realmente um ajudando o outro, um sempre ao lado do outro, apoiando nas suas necessidades, nas suas dificuldades. Mas qual é aquele texto grandão, é um texto proferido por Jesus, que retrata ele faz uma apologia mesmo ao bem-estar, à relação interpessoal, a você viver em harmonia com o outro. Fala não ter ansiedade, enfim. Ele fala que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma, porque nós somos importantes para ele muito mais do que... Pois é, que nós somos muito mais importantes do que as aves do céu que não trabalham e Deus as alimenta. Somos mais importantes que as ervas, e ele faz até menção ao lírio. Pois é. Não é que não tece nem fia, mas nem Pai Salomão, Celeste. Nem Salomão, no auge da sua glória, da sua majestade, ele conseguiu se vestir tão bem quanto cada lírio daquele. Então nós estamos falando juntos do Sermão da Montanha, o célebre início do ministério de Jesus. E eu quero compartilhar aqui um pedacinho do Sermão do Monte como texto do dia de hoje, da semana para você. Numa linguagem bem mais atual, o capítulo 5 de Mateus diz assim: felizes as pessoas que choram. Noutras versões dizem bem-aventuradas, né? Então, felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, porque elas verão a Deus. E felizes são as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. E finalmente, felizes são as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus
o reino do céu é delas. Este é um texto que você não precisa decorar, basta acolher no seu coração. Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Uma família para você e sua família. Programa Sintonia Bíblica. A Bíblia bem mais perto de você. Apresentação: Albigenor Militão. Querido pastor Zé Maria, nosso querido Zé, vou começar, já que você está trazendo esse assunto, esse texto, esse material tão valioso sobre esse encontro desse homem com Jesus, eu quero começar a fazer a seguinte pergunta: o que é que eu devo ou posso fazer para chegar até Jesus? Primeiro, querer. Você tem vontade. Basta Tem desejar. que desejar estar com Ele, chegar perto dele, conhecê-lo. Esse é o primeiro passo. Mas o querer sem o agir também não resolve, né? Você tem que querer e tem que agir, se mover, se levantar, sair da zona de conforto para chegar até onde ele está. Perfeito. Certo? E aí, a partir daí, buscar conhecê-lo, e normalmente uma amizade grande se trava a partir do conhecimento, a partir dos encontros, a partir das conversas. Então, se você começar a conversar com Jesus em oração, permitir que Jesus fale com você através da leitura da sua palavra, você vai estabelecendo essa relação de intimidade com ele. Então vamos recapitular, esse comecinho já foi brilhante. Eu acho que a gente já pode encerrar o programa e deixar essa mensagem para o nosso... Não, encerra agora não. Ainda tem coisa para frente? Coisa. Então vamos recapitular. Primeira coisa, você disse que é... Vontade. Querer, vontade. Querer. Aí depois do querer tem o quê? A ação. A ação. Você tem que se dirigir a Jesus. Você tem que se dirigir até onde Jesus está. Aí ao se dirigir faz o quê? Você vai gerar intimidade com ele. Né? Essa intimidade é através da conversa, da do bate-papo com ele, a oração, você falando com ele e a leitura da palavra dele, ele falando contigo. Você tem que estar aberto a isso. Perfeito. Então, lembrando a você que está começando na manhã de hoje, você que acabou de ligar o rádio ou começou a sintonizar o Sintonia Bíblica, olha só, como fazer para chegar até Jesus? Primeiro, querer. Segundo, ter a ação, o caminhar, o agir para chegar até Jesus. E terceiro, falar com ele, começar a intimidade. Perfeitamente. Muito bom. Mas o que é que isso tem a ver com o nosso assunto de hoje? Rapaz, tem tudo a ver. Como é que uma pessoa também vai agir no sentido de ir até onde Jesus está se essa pessoa não anda? Por exemplo. Eita! Se essa pessoa tem uma paralisia de nascença, não consegue se mover a não ser pela ajuda de mãos de terceiros. Fica bem complicado. Muito difícil. Não é? E nos dias de hoje, isso é um relato bíblico, você vai trazer pra gente o texto, mas nos dias de hoje, nós já temos hoje que já é movido por lei a tal da acessibilidade. Sim. As pessoas, por mais que elas tenham dificuldade de caminhar, de ouvir, ou de falar, ou de ver, elas têm acesso livre aos ambientes porque a tecnologia e as construções atuais permitem isso. Mas naquela época, Zé, que coisa, né? Naquela época era muito complicado, mais do que agora. Agora tem muita gente que tem a paralisia da falta de vontade, a paralisia da acomodação, a paralisia do não querer ligar uma TV no canal que esteja passando a mensagem, acessar a internet num canal de YouTube como para ouvir o Sintonia Bíblica, por exemplo. Essa paralisia impede você chegar até onde Jesus está. Você está falando outra coisa preciosa nesse comecinho de conversa nossa aí, e que por mais que a gente coloque essas três coisas, querer, ação e falar com Jesus, tem esse outro fator que antes mesmo do querer já existe a tal da paralisia. Exato. A paralisia está ligada talvez à crença de não ter o acesso, né? Talvez isso. A crença de não ter o acesso por se achar tão inferior, tão incapaz, o Jesus está tão longe que você diz assim, não vou conseguir chegar lá, ele está muito distante de mim, eu sou nada. Mas você tem que botar na sua mente que você é precioso para Deus. Tanto é que na nossa conversa inicial, não aqui antes do programa, você falou que para os céus entrarem em festa, basta o quê? Apenas uma alma que se renda aos pés do Senhor Jesus. Exatamente. Não é verdade? Então, veja quão importante cada pessoa é. Ninguém está despercebido aos olhos de Jesus. E a importância de uma única pessoa, de um único ser
vivo, ser humano ou ser vivo, está também retratado em várias parábolas de Jesus, especialmente a parábola da ovelha perdida. Sim. Ele tinha um rebanho com 100 ovelhas. Uma se perdeu. Ele mas deixou 99 no aprisco, guardadas, protegidas, lá no curralzinho, e foi atrás dessa uma. Então, se você que está aí agora nos ouvindo, se sentir essa pessoa tão infeliz, tão injustiçada, tão fora da presença de Deus, achando que você é incapaz de se dirigir a Jesus com uma simples palavra do tipo assim: Senhor, olha para mim, pode ter certeza, Deus está de olho em você. Os ouvidos de Deus, os olhos de Deus estão voltados para você, atentos ao teu clamor. Perfeito. Não tenha dúvida. Mas, Zé, essa história aí, você falou sobre um paralítico. Como é que foi isso aí? O que aconteceu? Eu até convido o nobre ouvinte para abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 2. E esse relato está lá nos versículos 1, 2, 3, 4 e 5. Recordando aqui a professora Isolda, que é aquela que ensina fundamentos da Bíblia, ela esteve já no programa anterior nosso. Muito boa. Ela, quando ela vai citar algum livro, coisa que ela chama a atenção, eu sempre cutuco. Onde é que está esse livro? Então, Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, que é o segundo dos 4 evangelhos. Exatamente. É isso? Então, Marcos capítulo 2, versos 1 a 5. Assim. O que é que diz isso lá? E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. Jesus, né? Jesus. Entrou outra vez. Significa que ele já tinha estado lá. E soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Mas eu já vou começar pelo final do texto. Que negócio mais estranho aí. O cara estava lá descendo nesse sufoco, desceu do teto, né? A cama completa. E ele queria o que mesmo? Ele queria estar com Jesus, ele cria que Jesus tinha poder para curá-lo. Para curá-lo. Da paralisia. Né? Paralisia de nascença. E ele teve também a maior cura que alguém pode receber, que é a cura da alma. Né? Ele teve a salvação também recebida naquele momento pela fé. Tanto Mas a expressão de Jesus foi essa: Filho, perdoados estão os teus pecados. Tem algum relato no texto que diz assim: levanta e anda? Não? Neste aqui especificamente pois não. É. Mas era uma prática de Jesus. Né? Mulher, onde estão os teus acusadores? Nem eu te condeno também. Vai e não peques mais. Onde é que está dito que Jesus perdoou aquela mulher, que aquela mulher está implícito? Mesma coisa nesse texto também. Está implícito que eles tiveram a salvação garantida, que ele foi curado também, porque não fazia sentido. Jesus não faria essa gozação, essa brincadeira de mau gosto, de ver aquela situação, né, e a pessoa não ser curada do seu mal físico naquele momento. Né? E nós temos vários relatos. Do cego lá de Jericó: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? Aí Jesus diz assim: Filho, o que queres tu que eu faça? Né? Senhor, que eu veja. Né? Será que Jesus não sabia? Sabia, mas ele queria que houvesse a manifestação da fé, como no caso deste paralítico também houve a manifestação da fé, para que os 4 descessem com este paralítico na sua cama até onde Jesus estava. Mas tem uma coisa curiosa aí, Zé, é que a fé, o desejo, a grande vontade era do próprio paralítico que ficasse curado. Mas para que ele conseguisse chegar até Jesus, precisava que ele fosse contagiado por essa força, essa motivação, esse desejo, essa fé, com os outros que estavam descendo a cama com ele. E contagiasse outros também. Por isso que a gente vai debulhar um pouquinho cada situação dessa pela ótica de cada um. Pela ótica da multidão, pela ótica do paralítico e pela ótica dos 4 que ajudaram o paralítico. Então vamos voltar para o começo. Bora. Ok, flashback. Ok. Primeiro aspecto aí que a gente vai analisar. O que a gente vai olhar para esse texto? Veja, Jesus, essa passagem nos mostra que, como eu já falei, ele está mais uma vez em Cafarnaum. Então ele já esteve lá. Né? E ele está ali fazendo o que ele sempre fez, aquela obra costumeira dele. O que ele fazia sempre? Pregava a palavra, curava os doentes. Ele está sempre em volta de muita gente. Estava sempre em volta de muita gente em volta dele. Sempre fazendo bem, né?
E é sabido, é público notório, que nenhum outro povo da Palestina usufruiu tanto da presença de Jesus durante o tempo que ele permaneceu, um ministério muito curto, de apenas 3 anos, não é? Quanto aquele povo lá em Cafarnaum. E lá em Mateus 4, verso 13, está lá bem relatado, bem dito que Jesus se mudou para lá quando saiu de Nazaré. Tá certo? E foi lá em Cafarnaum onde muitos dos seus milagres foram realizados. Foi lá em Cafarnaum onde muitos dos seus sermões foram pregados. Cafarnaum era uma cidade, na época, muito conhecida e muito popular e de acesso fácil também. Ela fica bem central na Galileia. Né? Bem fácil. O acesso lá era quase que passagem obrigatória. Né? Mas parece que tudo que Jesus fez em termos de milagres, todas as pregações, os ensinos de Jesus parece que não produziram efeito no coração dos habitantes de Cafarnaum. Né? Tem uma expressão até, assim, ele veio para os seus... E os seus não receberam. Ou seja, uma espécie de apatia, de indiferença àquele homem tão extraordinário, e as pessoas que eram dele ali não davam muito valor. Hoje nós temos até um bordão interessante, assim. Você quer os milagres do Pai, mas não quer o Pai dos milagres. As pessoas iam até Jesus. Nós temos um relato inclusive que ele falou assim: vocês só vêm aqui a mim porque querem o pão, o peixe, o alimento, né? O alimento material. Jesus se queixou disso, daquela multidão que estava ali só por este fato. As pessoas estavam indo até Jesus pelo que ele dava para elas, que ela poderia receber dele, ou por ele em si? Muitos estavam ali pelo que poderia receber dele. Com relação a Cafarnaum, nesse texto aqui, muitos estavam ali muito por curiosidade, né? Outros para verem se havia alguma coisa para pegar ali de erro e acusar Jesus de alguma coisa. Tem sempre alguém que está vendo, eu não disse, né? Tem sempre alguém que vai fazer alguma coisa dessa natureza, né? Mas aquele povo, eles eram muitas pessoas ali, eram tantos, segundo o texto, que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Maravilhados, extasiados, diante do que Jesus fazia, diante das obras do Senhor. E apesar de tudo isso, de todas as maravilhas que Jesus fazia, de tudo que eles viam e ouviam, eles tinham o coração endurecido. Eles não se converteram, eles não se entregaram a Jesus. Eles viveram sob a luz radiante do sol da justiça, que era o próprio Jesus, mas os corações deles permaneciam endurecidos. Eles estavam ali como meros espectadores. Exatamente. Veja bem, nós vamos entrar agora, então, já na análise do primeiro grupo, que era justamente essa multidão. Ok. Vinha um paralítico precisando ser curado dessa paralisia. 4 homens, apenas 4, multidão para 4, né? Queriam entrar ali, e a insensibilidade dessa turma tão grande, Abigenor, ninguém se moveu, ninguém abriu o caminho para aquela passagem. Não. Eu vi até um relato num jornal esta semana que os paramédicos do SAMU reclamando disso. Tem alguns que encostam para a ambulância passar, outros nem estão aí. São esses de Cafarnaum. Não estavam nem aí para a necessidade do seu irmão, a insensibilidade terrível, né? Eles receberam Jesus, eles tinham Jesus ali naquela casa, eles estavam vendo Jesus, ouvindo Jesus, mas só. É como que eles já estavam saciados, não tinham, assim, aparentemente mais nenhuma necessidade explícita, clara, e vendo aquela situação, porque muitos viram, sequer abriram espaço para... Não permitiram de jeito nenhum. Aí nós vamos lá em Mateus, capítulo 11, 23 e 24. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, primeiro dos Evangelhos. E diz assim: Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura ao céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos igual haverá para o dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Veja a comparação que foi feita e veja o juízo que foi colocado naquele momento ali. Sodoma e Gomorra, só para lembrar, foram 2 cidades que foram destruídas com fogo por conta da imensidão
do pecado, da idolatria, das coisas totalmente que afastavam aquele povo de Deus. Então foram destruídas. E aí, a comparação aí feita pelo próprio Jesus sobre a cidade de Cafarnaum. Em relação a Sodoma e Gomorra. Veja só que coisa séria. E numa análise mais geral desse texto, vamos trazer para os nossos dias, e nós percebemos que muitas pessoas, elas desfrutam de privilégios espirituais tão grandes nas igrejas, né? Mas lamentavelmente essas pessoas não fazem uso, não lançam mão desses privilégios que têm. As pessoas se reúnem no ambiente, aqui em Fortaleza até por conta do calor, ambiente sempre climatizado, confortável, não é? Bancos acolchoados, cadeiras confortáveis. Nós temos todos esses privilégios de fazer essas reuniões, esses encontros, sem qualquer represália no nosso país. Temos liberdade de cultuamos culto, né? livremente, não é verdade? Mas quantas vezes nós só estamos ali fazendo número, como aquela multidão ali. Fazendo número e atrapalhando os outros a chegarem até onde Jesus está. Atrapalhando visitantes de chegarem à igreja para ouvir da mensagem e terem a oportunidade de se render aos pés do Senhor. Igreja lotada e às vezes o membro da igreja não sai para dar cadeira para o visitante, né? Não sai para dar cadeira para o visitante. E não só. Tem a questão também do testemunho, do comportamento. Eu até outro dia estudando e dando uma aula sobre a carta de Coríntios, Paulo começa a carta elogiando aqueles irmãos. E depois você lê. E ele diz assim, gente, se esse versículo estivesse no fim da carta, a gente ia perguntar de que igreja ele estava falando. Né? Mas não vamos entrar aqui no mérito de Coríntios. Outra história, né? É outra história, mas só para dizer o quanto por vezes nós somos igreja de Corinto, com os nossos erros, com as nossas ações, com as nossas omissões, com o nosso desamor, muitas vezes nossa apatia, muitas vezes nós estamos impedindo que esses paralíticos, esses cegos espirituais cheguem até onde Jesus está, não é verdade? Isso acho que vale a pena uma paradinha e dizer isso para o nosso ouvinte mesmo. Você que está nos ouvindo, seguramente muitas pessoas que nos ouvem no Sintonia são de várias igrejas evangélicas aqui de Fortaleza e de fora, e que a gente agradece muito, mas muitos de nós podemos fazer ou realizar ou agir da forma que esse pessoal aí estava fazendo lá. Que a gente está falando aqui de apatia, de indiferença a uma situação tão difícil do irmão, de uma pessoa que a gente não conhece, e às vezes até de quem a gente conhece. É verdade. E não dá espaço para Jesus atuar, agir. Precisamos permitir que o Espírito Santo haja em nós, de forma a nós nos transformarmos com relação a isso. Mas tem uma outra análise que eu gostaria de fazer, que é a análise da situação do paralítico sob a ótica dos amigos. Né? Sob a ótica dos amigos. Aqueles 4 homens, aliás, a Bíblia nem fala em amigos, nós falamos de amigos pela forma com que eles... Pelo gesto deles, trataram, né? Exatamente. Aqueles 4 homens, eles se preocuparam com o bem-estar do paralítico. E eles não mediram esforços, cada um pegou no lado da cama e foi levando o cara até que chegou lá, não tinha como entrar, por causa da apatia da multidão. Eles também não pensaram 2 vezes, subiram no telhado, abriram um buraco para descer aquele homem até onde Jesus estava. Veja que desprendimento, veja que disposição, veja que demonstração de amizade, quanto que eles demonstraram gostar, amar de verdade aquele paralítico, né? Eu fico pensando na dificuldade de descer uma pessoa numa cadeira só, amarradinha ali por uma corda. Eu fico pensando como foi a estratégia, a engenhoca que eles montaram ali, adaptaram, para descer uma cama sem que aquele homem caísse da cama. Imagina, eu não imagino como é que você cortou o teto lá em cima, como é que destelhou se amarraram o paralítico na cama, como é que foi, como que aconteceu, né? Talvez a cama ele tenha amarrado, ele deitou a cama inclinada e arriscando. Alguma coisa assim, mas se a gente for analisar bem, isso aí é de só menos importante. É café pequeno, mas a grande coisa que eu vejo aí é a concordância. Ele teve 4 pessoas que se juntaram a ele na mesma fé. Na mesma fé. Qual era a fé? De estar junto com Jesus para que houvesse cura, milagre da cura e houvesse restauração da alma. Também trazendo para os nossos dias.
Nós trazemos aqueles acidentados da alma para a igreja, muitas vezes. Com uma certa dificuldade, a gente consegue levar, vencer as barreiras que muitas vezes nos são impostas. Essa alma se entrega a Jesus, se converte e aí deixa o cara solto, deixa esse irmão recém-convertido largado. Não, gente, nós temos que cuidar, nós temos que tratar dessa pessoa. Quem vai cuidar? A propósito, você que está nos ouvindo aí, em nos visitar, você agora trouxe uma coisa muito boa que eu vou citar, como acontece aqui na nossa igreja. Nós temos uma área que a gente chama espaço de acolhimento. Existe esse espaço mesmo, espaço climatizado, onde as pessoas são recebidas. Então, cada pessoa que nos visita, seja apenas um visitante que veio, passou por aqui, seja aquela pessoa que reconhece Jesus como Salvador, essas pessoas todas elas são acolhidas e são orientadas, é feito acompanhamento, ou discipulado, como a gente chama, e isso daí nós costumamos fazer aqui. Então, se você quiser nos visitar a nossa igreja, Primeira Igreja Batista, você certamente conhecerá esse jeito de acolher que nós somos. Perfeito. E sob a ótica do paralítico em si, veja que não adianta eu querer te ajudar se você não quer ser ajudado. Tá certo? O paralítico, ele quis ser ajudado. Ele queria mais do que nunca conhecer Jesus. Ele queria chegar-se aos pés de Jesus. Ele quis ser ajudado naquele momento. Ele se permitiu receber a ajuda daqueles 4. Então, disso tudo que nós falamos, já estamos até caminhando para o fim, tiramos algumas lições, Abgenor, de tudo que falamos e do próprio texto. Que primeiro, precisamos servir uns aos outros. Nós não estamos aqui apenas a passeio. Nós temos uma missão a cumprir aqui. Nossa missão é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos que auxiliar essas pessoas. A Bíblia fala claramente que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Precisamos ajudar o nosso irmão. E não é só ajuda aquela en passant de oi, como vai, né? Eu estou com dor de cabeça aqui, uma cibalena, só isso. Não, é muito mais, vai muito mais. Cibalena é um tempinho, até faz tempo, hoje o pessoal já usa outros aqui mais recentes, mas olha, você colocou uma coisa muito interessante. Nós temos dificuldade, eu digo nós porque às vezes eu me incluo. A gente está tão apressado, tão preocupado com o nosso tempo, com as nossas necessidades, que a gente acha que olhar para a necessidade do outro é perda de tempo para a gente. Pois é. Regularmente nós ouvimos o Evangelho. Todos os domingos, tem quartas-feiras, tem sintonia bíblica, programas gravados da igreja. Então a gente tem a oportunidade de ouvir o Evangelho, mas parece que, por vezes, nós decidimos dar lugar ao egoísmo, aos nossos próprios interesses. A gente ouve o Evangelho sempre, mas, por vezes, ao que parece, nós não percebemos que uma pequena ação movida em direção ao nosso semelhante pode mudar todo o contexto da vida dessa pessoa. Aquele mover dos 4 rapazes para levar o paralítico até para Jesus mudou todo o contexto de vida dele. Ele ficou são, ele ficou curado também da sua alma, ele recebeu ali a salvação. Você está dizendo, em outras palavras aí, Zé, que o simples fato de você querer chegar até a Jesus, agir, dar um passo, falar com Jesus, procurar dizer os seus sentimentos, sua necessidade, os seus anseios a Jesus, a vida muda totalmente porque Jesus ouve. Ouve e ele, se você permitir, ele pode transformar a sua vida. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. Serei contigo e você comigo. Não é Perfeito. Isso? É exatamente isso, dessa forma. Eu gosto de um dos milagres de Jesus. Olha, todos os milagres dele são bem inusitados. A forma com que ele curou vários cegos de maneiras diferentes, né? Outro simplesmente passou a mão, outro pegou, fez lama. Então, enfim, tem uma cura que eu acho extraordinária, assim como essa desse paralítico aqui, aquela outra que você citou, Jesus, filho de Davi, né? Tem misericórdia, e gritando no meio da multidão lá, dele passando, né? E os próprios discípulos, funcionando ali como multidão, dizendo assim, cala a boca, não atrapalhe, né? Mas teve aquele outro que era um leproso, e aí sim, a lepra naquela época era terrível. Se hoje ainda a lepra distancia as pessoas umas das outras quando estão leprosas, imagina naquela época, que a lepra era fatal mesmo. Isso. O leproso que se aproximou de Jesus, e a primeira coisa que ele fez foi tocar. Não, antes disso, ele adorou.
Assim, o leproso. E do leproso. Tá. Ele prostrou-se diante de Jesus, adorou, e em seguida ele disse: se tu quiseres, eu serei limpo. Rapaz, que coisa extraordinária. Então, da mesma forma que esse aí, você emparelhar a sua vontade, o seu desejo com o desejo de Jesus, certamente tem o sim de Jesus, né? Com certeza. Se submeta à vontade do Senhor, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Exatamente. Então se submeta à vontade dele. Lição 2 que nós tiramos desse texto e de tudo que falamos é que nós precisamos nos permitir ser servidos uns pelos outros. Deixar aquele egoísmo besta de lado, de que não vou aceitar uma carona desse cara, não. Ele pensa que é mais do que eu, né? Aquele complexo de inferioridade. Percebo que o paralítico ele não recusou a ajuda daqueles 4. Permita-se ser ajudado. Eu estou aqui felicíssimo porque você foi o meu convidado do Sintonia hoje. Se você não viesse, eu não teria um programa tão brilhante. Eu teria que estar falando aqui o tempo todo, porque o meu ouvinte está vindo não aguentando, né? Eu que me permiti ser ajudado hoje. Olha aí, é um troca, prazer, né? tremendo estar aqui. Pronto, enquanto você... Olha só, eu estava essa semana no café da manhã. Lá em casa nós temos 2 últimas xícaras de uma coleção antiga da gente, que é aquela xícara assim de uma porcelana muito antiga, que caríssima hoje. Uma delas está ainda perfeita e a outra está toda quebradinha nas bordas. Sim. Todas as vezes que eu coloco essas 2 xícaras na mesa para eu e a Rose tomar café, eu coloco a melhor para ela e deixo a outra ruim para mim. E eu percebo, toda vez que ela coloca a melhor para mim e deixa a outra para ela. E você percebe quando você ama o outro de uma forma, como eu disse, gostar mais do que amar, você quer o melhor. E aí você oferece a melhor xícara para o outro. Então eu quero dizer que você é alguém que está me ajudando muito, e você disse: eu também sou ajudado. Verdade. Terceiro ponto. Nós precisamos aprender a não murmurar. Por que, Albigenor, isso? Porque nas nossas fraquezas, nós temos que nos gloriar, conforme disse Paulo, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Aí, se você observar, em relação ao paralítico, as aflições que aquele homem passou ao longo da sua vida, toda a sua dificuldade, ele não há relato de murmuração da parte dele, e o fato da paralisia em si, esse fato pôde redundar numa bênção tremenda para a alma daquele homem, né? Ele foi levado à presença de Jesus para ser curado. Um homem que vivia jogado sobre uma maca, totalmente dependente das esmolas dos outros para se manter. E este fato possibilitou que ele fosse transportado até onde Jesus estava. Agora, imagina, se esse homem não fosse paralítico, se não fosse aquela limitação dele, será que ele teria tido essa oportunidade de estar frente a frente com o Mestre, frente a frente com o seu Salvador, né? Por isso que não devemos nos lamentar, resmungar, murmurar. Ou ser grato a Deus por tudo é melhor. Sempre devemos ser gratos a Deus por tudo. Filho, os teus pecados estão perdoados. Então, veja que aquela limitação redundante da paralisia foi uma bênção para ele. Aquilo ali foi o começo da vida eterna para aquele homem. De uma nova vida. De uma nova vida. Muito bem, vamos fechar? Vamos fechar. Você está ouvindo Sintonia Bíblica, um programa da Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Muito bom você ligado com a gente a cada domingo, aqui cuidando de você, cuidando de mim também, cuidando para que o programa esteja no ar todos os domingos. Aqui comigo está o meu querido amigo, irmão, diretor Iramar Monte, que acompanha e faz o nosso programa ser bem dirigido, bem orientado. Junto de mim também no estúdio eu tenho o pastor Léo Cristóvão, que acompanha e recebe todas as mensagens que vêm de você, através do nosso número 9962-0075, 9962-0075, esse é o número do nosso WhatsApp para você se comunicar conosco. Então, temos o pastor Léo Cristóvão aqui, como a gente diz, numa alegria contagiante, recebendo a sua mensagem e interagindo já em tempo real mesmo. A gente tem o Léo e nós temos o Del. O Del é o nosso
operador de som, de áudio, que fica lá nos estúdios da Logos, tomando conta para que não só o programa Sintonia Bíblica, mas toda a programação nossa de 10 ao meio-dia esteja indo ao ar para você. Fique ligado, continue conosco, o culto nosso aqui ao vivo já está acontecendo, daqui a pouco a gente já continua a transmissão e certamente você estará ouvindo a mensagem através de um dos nossos pastores, talvez o pastor Marcos Monteiro daqui a pouquinho. Mas, Zé Maria, querido, Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. O que é que isso a gente pode dizer com relação a tudo que falamos há pouco? Que em cada tristeza, em cada enfermidade, em cada aflição, está contida uma graciosa mensagem da parte de Deus, cujo propósito dessa mensagem é nos aproximar mais dele. Então, querido ouvinte, eu estimulo você a ter cuidado para não murmurar, para não reclamar do Senhor quando você for submetido a alguma prova, a alguma aflição. Tenha certeza de que há em tudo isso um motivo imperioso para cada cruz e há uma sábia razão para cada provação. Nada vem à toa. O apóstolo Paulo, ele recebeu de Deus a seguinte afirmação: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí o apóstolo Paulo ele reagiu de um modo exemplar, quando ele responde para Deus: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então que nós possamos, livres da dureza de coração, estar atentos à necessidade do nosso irmão e ajudá-lo. Ter a humildade de entender a nossa limitação e aceitar ou mesmo pedir ajuda aos nossos irmãos. E não murmurar nunca diante das dificuldades e dizer como o salmista Davi falou, Salmos 119, 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. E eu digo aqui, foi muito bom receber você mais uma vez no nosso Sintonia Bíblica. Muito bom também receber você que está aí, que esteve conectado com a gente nesta manhã. E desejamos a você um domingo abençoado, um domingo com aquelas bênçãos que você tem almejado de Deus. Faça aquilo que a gente combinou aqui no começo do programa. Tenha vontade de querer estar com Jesus. Haja, levante-se, fale com Jesus, leia a sua palavra, ore e pode ter certeza, Deus ouvirá você, porque tudo que pedirmos em nome de Jesus, Ele nos atenderá. Que você tenha um domingo e uma semana abençoada. Final do Sintonia Bíblica, um cheiro, um abraço carinhoso. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém? Bom dia.